Olhe para a sua cozinha agora, para aquele espaço que é o coração da sua casa. E agora, localize o seu pano de prato. Ele está pendurado no puxador do fogão, talvez, dobrado sobre a pia? Aquele pano, um objeto tão familiar, tão presente no nosso dia a dia, que parece um símbolo de limpeza e cuidado, pode ser, neste exato momento, o objeto mais contaminado de toda a sua casa. Sim, você ouviu direito. Não é exagero. Estudos científicos são categóricos e chocantes. Um simples pano de prato úmido pode abrigar mais bactérias perigosas do que a sola do seu sapato, a esponja velha da pia ou até mesmo o seu vaso sanitário. Ele pode ser uma fonte invisível e silenciosa de intoxicação alimentar que você nunca, jamais suspeitou. Antes de eu te provar isso com fatos e te dar uma solução infalível para proteger sua família, me responda uma coisa nos comentários com total honestidade. De quanto em quanto tempo você costuma trocar o seu pano de prato? Um dia, 3 dias, uma semana? Não há julgamento. Este é um espaço seguro para entendermos juntos os nossos hábitos, o vilão disfarçado. Por que o pano de prato é tão perigoso? Para entender o perigo, precisamos pensar na cozinha como um ecossistema vivo. E o seu pano de prato, coitado, oferece o que os microbiologistas chamam de triângulo perfeito para a proliferação de germes, uma verdadeira estufa para micróbios. Primeiro, a umidade constante. Ele raramente seca por completo entre um uso e outro. Você seca a mão, ele fica úmido. Você passa na pia, ele fica encharcado. E bactérias, como nós, precisam de água para viver e se multiplicar. Segundo, os nutrientes abundantes. Pequenas partículas de comida, gordura, restos de molho, suco de carne, tudo isso fica preso em suas fibras de algodão. Para nós, são migalhas invisíveis. Para os micróbios, é um banquete farto e contínuo. E terceiro, a temperatura agradável. A cozinha é geralmente um dos ambientes mais quentes e estáveis da casa. Essa temperatura morna é o paraíso para as bactérias se multiplicarem em uma velocidade alarmante. Uma única bactéria pode se tornar milhões em questão de horas. Essa combinação explosiva transforma seu pano de prato, de um ajudante, em uma arma biológica em miniatura. A ciência da contaminação. O que dizem os estudos? Não sou eu quem está dizendo isso. São pesquisas de universidades renomadas ao redor do mundo. Análises de panos de prato de uso doméstico encontraram colônias de bactérias com nomes que nos causam arrepios. Eles encontraram, por exemplo, a Escherichia coli, uma bactéria famosa por vir de carnes cruas e do nosso próprio intestino, que pode causar infecções intestinais graves. Encontraram também a Salmonella, muito comum em frangos e ovos, uma das maiores causadoras de intoxicação alimentar no mundo. E até mesmo o Staphylococcus aureus, uma bactéria que vive na nossa pele e pode causar de infecções simples a complicações mais sérias se ingerida. Essas bactérias são causadoras de sintomas que muitas vezes culpamos em algo que não caiu bem: diarreia, vômitos, cólicas, febre. Para um sistema imunológico que já trabalhou por 60, 70, 80 anos, uma infecção por uma dessas bactérias pode ser muito mais debilitante e perigosa. O perigo é real e está pendurado inocentemente ao lado do seu fogão. A contaminação cruzada na prática. A jornada do pano. Agora, vamos visualizar a jornada do seu pano de prato em um dia comum, para que o invisível se torne visível. Você está preparando um frango para o almoço. Você lava as mãos que tiveram contato com a ave crua. Em seguida, a seca no pano de prato. Pronto. As bactérias do frango, incluindo a salmonela, agora moram no pano. Minutos depois, um pouco de água espirra na bancada e você usa o mesmo pano para secar. Perfeito. Agora, as bactérias se espalharam pela sua bancada. Você acabou de contaminar a superfície onde vai apoiar a faca do pão ou a tampa da panela.
E o golpe final: você lava um prato, uma faca, um copo. Eles estão perfeitamente limpos, esterilizados pela água e pelo sabão. E então, você pega aquele mesmo pano úmido para secá-los e dar um brilho final. A contaminação aconteceu. Você não secou o prato. Você carimbou o prato com um coquetel de germes que estava cultivando o dia todo. Você não limpou nada. Você apenas deu uma carona de luxo para as bactérias, espalhando-as por toda a sua cozinha de forma sistemática. Mas a solução, felizmente, é incrivelmente simples, barata e vai te dar uma paz de espírito enorme. Não se trata de paranoia, mas de inteligência e prevenção. A solução é criar um sistema claro na sua cozinha. Passo 1. O sistema de cores e funções. Tenha panos diferentes para funções diferentes. Esta é a regra mais importante e inegociável. Um pano apenas para secar a louça limpa. Este é o pano nobre. Ele nunca deve encostar na sua mão molhada, nem na pia. Mantenha-o o mais seco possível e guarde-o em um local arejado, nunca sobre a pia úmida. Um pano apenas para secar as mãos. Este pode ficar perto da pia, mas deve ser trocado com mais frequência. Um terceiro item para a pia e a bancada. Este é o item de trabalho sujo. O ideal, aqui, nem é um pano de tecido, mas sim um rodo de pia, esponjas específicas para essa função ou até mesmo papel toalha, que é descartável e o mais seguro de todos. Uma dica fácil é usar cores diferentes. O pano branco para a louça, o azul para as mãos e uma flanela para a pia, por exemplo. Assim, ninguém da casa se confunde. Passo 2. A rotina de troca e limpeza. De nada adianta ter panos separados se eles continuarem sujos e úmidos por dias. A regra de ouro é: panos de pia e de mãos devem ser trocados todos os dias, sem exceção. Ao final do dia, eles vão direto para o cesto de roupa suja. O pano de secar louça pode durar até 2 dias, mas apenas se ele secar completamente entre os usos. Se ele ficar úmido, troque no mesmo dia. Para a lavagem, não basta jogar na máquina com o resto das roupas. O ideal é ter um ciclo de lavagem só para os panos de cozinha, usando água quente, que é muito mais eficaz para matar as bactérias. Se possível, deixe os panos de molho por 15 a 30 minutos em uma solução de água com um pouco de água sanitária ou vinagre de álcool antes de colocar na máquina. E, claro, seque-os completamente, de preferência ao sol, pois os raios ultravioleta são um poderoso desinfetante natural. Não se trata de criar pânico ou transformar a cozinha em um centro cirúrgico. Trata-se de criar consciência e respeito pela nossa saúde. Aquele pano de prato, um símbolo tão familiar de cuidado e de uma cozinha em funcionamento, pode ser um vilão silencioso se não for tratado com a devida atenção. Adotar um sistema simples de separação e uma rotina de troca e limpeza é um dos maiores atos de cuidado que você pode ter com a sua saúde e a da sua família. É uma mudança pequena no hábito, mas gigantesca na prevenção de doenças que podem nos tirar o bem-estar e a disposição. Agora eu quero saber de você. Essa informação te surpreendeu? Você já usava um sistema parecido ou vai começar a usar a partir de agora? Compartilhe suas ideias e dicas aqui nos comentários. Vamos juntos criar as cozinhas mais seguras e saudáveis do Brasil.